Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para quem assiste esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. E hoje entraremos num tema muito importante, um tema especial também, pelo fato de revelar um pouco da natureza humana de Nosso Senhor, do Príncipe Celestial Yeshua. Muitos conhecem a sua história como uma história excepcional. Muitos conhecem a história que está contada no livro de Lucas, mas essa é uma história da qual apenas o livro de Lucas relata. Uma infância extraordinária, uma infância de uma criança que tinha um saber diferenciado de outras crianças. E isso fica bem claro de nós entendermos que não foi bem assim que a história aconteceu. Sei que isso vai muito contra as pessoas que são voltadas, como dizer, como um religioso assíduo ali das escrituras. Isso é um pouco contra a sua percepção, pois ele não aceita nada que venha de fora de uma outra escritura ou de um relato histórico, ele não aceita, então ele é muito focado às escrituras que estão aí, e por isso ele não conhece uma outra infância de Yeshua a não ser essa que é contada nas escrituras. Então Yeshua, ele vem como uma criança normal. A única diferença, que é uma grande diferença, é que ele era protegido pelo Todo-Poderoso Yah. Fora isso, ele teve uma infância normal, cresceu como uma criança normal, e conforme o tempo, a sua evolução foi que ele foi adquirindo coisas que ele não conhecia. E sei também que isso foge um pouco da percepção hoje religiosa que os religiosos têm, mas isso é muito fácil de nós entendermos. Quando a gente entra no rol do entendimento espiritual, o que foi que nosso Senhor, o nosso Mashiach, falou sobre isso? E é muito simples de nós entendermos. Quando ele diz para Nakadimo que aquele que nasce do Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quando você entra aqui, adentra aqui, ele é como o vento. Não sabe de onde veio, nem para onde vai. A partir de um tempo é que ele vai ser despertado, se assim for uma missão dada a ele, vai ser despertado para essa missão. E assim se sucedeu com o nosso Senhor. Mas como o nosso Senhor, ele era um homem voltado pelo fato da raiz judaica, é uma raiz que vem trazendo a tradição da lei. Como ele nasceu ali, essa foi a grande, vamos dizer assim, o grande estímulo e ainda mais o teor da... Como eu posso tentar explicar isso para vós? Foi o teor da decisão de colocá-lo ali, pelo fato dos homens daquela região terem um pouco da verdade com eles. E aí Nosso Senhor vai para lá, aprende um pouco da palavra do que realmente o Todo-Poderoso Yah queria de nós, e depois ele é ministrado a ele de uma forma mais visível e espiritual tudo aquilo que ia acontecer com ele. Mas hoje eu quero mostrar para vós o que foi esse caminhar antes dos milagres. Quem foi Yeshua antes dos milagres. E vamos começar pela sua concepção. Todos nós achamos que Yeshua foi um ser que foi gerado divinamente. Foi um ser que
houve uma concepção de uma forma extraordinária, assim como está descrito na Bíblia cristã. E aqui há uma interrogação bem interessante de se fazer. Apenas na Bíblia cristã está descrito desta forma que eu irei vos mostrar. Nas outras Bíblias não é dessa forma. Mas o porquê que eu estou vos falando isso? Eu vou mostrar para vós como está escrito essa concepção, como é conhecida como uma concepção divina, que é uma mulher da qual não teve contato nenhum com o homem e ela teve um filho sobrenatural. Mas, infelizmente para aqueles religiosos que são adeptos a essa concepção, não foi bem assim. E eu irei vos explicar. Mas antes eu irei mostrar as 3 diferentes escrituras deste mesmo, vamos dizer assim, deste mesmo ato, para mostrar para vós o que eu estou tentando vos dizer. Então vamos lá. Para nós entendermos profundamente isso, devemos analisar as escrituras como elas são verdadeiramente. E nada melhor que a profecia que fala dessa concepção. Observe o que diz na Bíblia Peshitta, no livro de Yeshaiah, conhecido como Isaías, no capítulo 7, no versículo do 14 ao 15, que diz assim: Portanto, Yahweh vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Na Bíblia judaica, essa mesma tradução está assim: Portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal. A jovem engravidará e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus está conosco. E no Taná, essa mesma escritura está assim: Eis, pois, que o Eterno, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E agora, meus irmãos, qual texto é verdadeiro? Veja que nós temos 3 textos que falam da mesma coisa, mas de diferentes pontos de vista. Qual seria a verdade? Todos os 3, meus irmãos, todos os 3 têm a verdade. O que não é verdadeiro é o método de interpretar este texto. O método, ou seja, a visão da religião em interpretar esse texto. Dizer que a mulher era virgem e engravidou virgem. Essa é a maneira errada de ver esse texto, ou seja, de entender essa concepção divina. Ah, mas é porque é uma coisa que é sobrenatural, não pode haver pecado. Quem foi que vos disse que o relacionamento entre homem e mulher é pecaminoso, é pecado? Não foi o Todo-Poderoso Yah que fez os dois, homem e mulher os fez? E agora serão uma só carne? E por que agora interpretamos desta forma? Que um relacionamento entre homem e mulher é pecado? Quem foi que nos ensinou desta forma? Quando lemos no livro do Apocalipse, vamos ver uma parte onde o nosso Senhor diz que aqueles homens que não se contaminaram com mulheres, esses herdarão os reinos dos céus. Mas pare para pensar. A palavra está no plural. Mulheres. Aqueles que se prostituíram, aqueles que se deitaram com várias mulheres, esses não entrarão nos reinos dos céus. Aí muitos de vós irão dizer, então pronto, agora ninguém vai entrar. Aqui temos que nos remeter a um outro texto que está em Ezequiel, que diz assim: Tu justo, quando tu pecar, não pense que tua justiça te salvará. E ao pecador, se ele se arrepender de seus pecados,
ele se salvará. Então, ou seja, se nós somos justos, andemos sempre na justiça. Se nós estamos no pecado, voltemos para o nosso Rei, pedimos perdão a Ele e de agora em diante não pecamos mais. E assim Ele nos concederá o perdão. O texto Mulheres é isso. É o homem que não se arrepende da sua prostituição, que se deita com várias mulheres. E por isso, o nosso Senhor nos alerta sobre isso. Não que essa concepção entre homem e mulher, um casamento perfeito, onde não há fornicação, não há adultério, seja pecado. Não foi isso. Não é isso. Esse é um relacionamento bendito. É um relacionamento abençoado. Vão, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Sempre foi um relacionamento abençoado pelo Todo-Poderoso Yah. Mas aí nós tivemos essa interpretação, esse ponto de vista diferenciado, uma concepção divina. Não, porque tem que ser assim, porque senão é pecado. Nada disso. Mas aí alguns de vós irão me dizer, então, meu irmão, quer dizer que Maria teve relação com José? Sim, normalmente. Há uma quebra da profecia? Mesmo no âmbito desta, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem uma quebra de profecia se ela tiver um relacionamento com um homem? Não, tá certinho. Conceberá, como que ela vai conceber? Agora, se na Escritura tivesse, eis que uma virgem conceberá do Espírito Santo, aí é outros, vamos dizer, é outro patamar, é outro, como diz o ditado, é outros 500. Então, não é assim, não foi assim. Aqui há um relacionamento normal, veja como está escrito no Taná, como eu já vos mostrei. Como está escrito na Bíblia judaica, como eu já vos mostrei. É um texto perfeito, sem as suas profanações, sem essa ideologia absurda fora do comum. Não. O Todo-Poderoso já não vai se impor às suas leis, nem às suas leis naturais, nem às suas leis, vamos dizer assim, como foi nos entregue as leis espirituais. Não vai se impor a isto. Então, como disse nosso Senhor, uma casa dividida ela não subsiste. Então, se o Todo-Poderoso Yah se impor a Ele mesmo, como Ele vai poder se sustentar? E Ele jamais faria isso. É um Deus de verdade, é um Deus de vida, de fidelidade, de amor. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Um Deus que está fora do consentimento humano. Então o Todo-Poderoso Yah faz com que nosso Senhor adentre nesse corpo de forma normal, natural, normal. Agora o espírito que habita ali não é normal. É um espírito diferenciado. Isso ele vai andar, vai crescer, vai se desenvolver e vai chegar à sua fase adulta. Então agora vós conhecem essa parte da concepção. Nosso Senhor cresce como uma criança normal, um jovem normal, estudioso nas Escrituras, conhecedor de muitas coisas, porque assim tem que ser. Nós devemos rever aquilo que nós temos conhecimento. Mesmo que esteja oculto dentro do nosso coração, vai florescer conforme o tempo. Então nosso Senhor, ele começa a crescer. E aí vem um ponto importante. A hora antes dos milagres, antes dele se revelar para o mundo. O que aconteceu nesse meio tempo? Aqui eu não entrarei em, vamos dizer assim, em detalhes desta história mais profundamente, pelo fato de eu
fazer um outro vídeo a respeito dos verdadeiros pais de Yeshua, que infelizmente para muitos não são esses que estão descritos nas Escrituras, infelizmente. Sei que muitos irão me criticar sobre isso. Agora pronto, vai querer mudar até os nomes dos personagens. Se nós formos colocar ao pé da letra, todos os nomes estão errados. Primeiramente, nunca existiu o nome José na língua hebraica. Nunca. Yosef, totalmente diferente de José. Maria, nunca existiu. A única que chega mais próxima do nome de Maria é Miriam. Ou seja, é simples de entendermos isso. Mas isso é um outro vídeo que eu irei vos fazer futuramente. Agora entraremos no tema do qual é importante entendermos isso, porque daqui vai se desencadear todo o ser do Mashiach, todo verdadeiramente quem era esse homem. Porque se nós formos olhar, o povo judeu não aceita Yeshua como Mashiach. Mas por que será que eles não aceitam? Tem alguma profecia que ele não cumpriu, que ele deixou de cumprir? Aqui temos que olhar de uma forma um pouco neutra, sairmos do âmbito religioso e olharmos com os olhos mais espirituais para nós entendermos o que está acontecendo e o porquê que o judeu, ou seja, o povo Yehudim, não aceita Yeshua como Mashiach. E aqui é simples de nós entendermos. Se pegarmos as escrituras que hoje estão aí e começarmos a ler as escrituras e compararmos com o que diz ser o Mashiach, realmente não dá para se acreditar que esse Jesus seja o Mashiach. Mas aí muitos irão dizer, mas por que, meu irmão? Porque o Mashiach não irá quebrar preceitos do Todo-Poderoso Yah. Não irá. E esse Jesus, que foi descrito para nós, que nos entregaram como verdade, ele quebra muitos preceitos. É simples de nós olharmos de forma clara nas Escrituras. Está aí, para quem quiser ler. Milagre do vinho. Você sabe quantos dias é uma festa de casamento que era comemorado naquela época? Eles passavam de 7 a 8 dias em festa. Ou seja, 7 a 8 dias bebendo, se embriagando. E aí o Mashiach estava lá. Sério mesmo isso? Ah, mas o que tem a ver? Só uma bebidinha, não tem nada a ver. Só uma festinha, não tem nada a ver. Um festa de casamento, é abençoado. Abraão teve festa com Sarai. Jacó, pode dizer que, como está escrito, teve as festas, né? Teve uma festa ali. Mas pare para pensar no âmbito Mashiach. O que é o Mashiach? O que significa a palavra Mashiach? Mash, separado ou retirado. Yah, dia do Todo-Poderoso, do Deus dos céus e do Deus da terra. O separado de Yah, aquele cara que está fora do comum, o ser fora do comum, um homem do qual é inigualável, cumpridor de todas as mitzvot, ou seja, de toda a lei. Mas aí alguns de vós irão dizer, então ele cumpriu toda a lei
que Moshe descreveu? Sim, as verdadeiras leis de Moshe, ele cumpriu todas. As que não são de Moshe, que são de homens, essas ele não cumpriu. Infelizmente, para aqueles religiosos daquela época. Mas aí nós vamos entender, quando nós nos aprofundamos no conhecer de Yeshua, aí vamos entender verdadeiramente que sim, ele era o Mashiach. Por quê? Começa pelo seu nome. Num vídeo passado eu falei sobre o nome do Mashiach, o nome de Nosso Senhor. Eu falei. Mas uma das coisas que eu não vos relatei, no elo literário da palavra, Yeshua e Yeshua, eles são muito unidos. Mas há uma separação aqui. E essa separação eu não vos falei no vídeo passado, para vos falar agora. Para trazer junto de quem era Yeshua, para que vós conheçam quem é ele e como foi que ele adquiriu esse nome Yeshua. Yeshua, antes dele ser Yeshua, ele era Yeshua. O que significa Yeshua? Salvador. Muitos vão dizer, não, é salvação. Não, salvação é Yesha. Yeshua, Salvador. É uma pequena mudança na palavra, vai diferenciar. É assim como é feito aqui na nossa língua. Salvação, Salvador. É diferente. São algumas palavras, mudou, pronto. Muda o pronunciamento. Assim foi o nome dele. Ele foi dito pelo Todo-Poderoso Yah que seu nome seria Salvador. Só que no andar de seu, vamos dizer assim, de seu caminhar, a partir do momento que ele realmente entende que ele veio para uma missão especial, ele se consagra ao Todo-Poderoso Yah. E como é essa consagração ao Todo-Poderoso Yah? Aí vamos ter que entrar naquilo que eu vos falei. Um cumpridor da lei, um homem voltado verdadeiramente dentro dos caminhos do Todo-Poderoso Yah. Quem era esse homem? Era o Mashiach? Era o Mashiach. Então, vamos ver realmente quem era o Mashiach. E para nós conhecermos, o primeiro voto do Mashiach é o voto de Nazir. E por isso que muitas das vezes nós vamos ver nas Escrituras, ele era o Nazareno de Nazaré. Não. Ele era o Nazir, o Nazireu, como é dito nas Escrituras. Não Nazareno. Mas quando foi traduzido para o nosso idioma, eles colocaram o nome Nazareno. Não. Nazir. O Nazir. O Nazireu. Para ficar mais claro. E esse foi o primeiro voto que Nosso Senhor fez ao Todo-Poderoso Yah. Nada além disso. Faz esse voto. Se consagra ao Todo-Poderoso Yah. E aí é hora dele receber o seu nome. O nome do Todo-Poderoso Yah em seu nome. Então, vamos conhecer um pouco o que é esse voto, para a gente entender um pouco mais do Mashiach. Observe o que diz em Números, no capítulo 6, a lei do Nazireu, ou do Nazir, os consagrados a Deus. Depois falou Deus a Moisés e disse a ele: fala com os filhos de Israel e diga a eles: o homem ou a mulher que se aparte para fazer voto de Nazireu, para se consagrar a Deus, de vinho e de licor se abstirá.
Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de licor, nem beberá suco algum de uva, nem comerá uvas nem passas. Não comerá nada que se processe a partir da videira, incluindo as cascas e as sementes, durante todo o tempo que estiver nazireu. Tampouco passará navalha sobre sua cabeça, em todo o tempo do seu voto de nazireu, até que se cumpra o prazo do voto que fez a Deus. Será santo e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o tempo que se aparte para Deus, não se aproximará de pessoas mortas. Não se contaminará por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando eles morrerem, porque a coroa de seu Deus está sobre sua cabeça. Durante o tempo que estiver nazireu, será santo para Deus. Mesmo se alguém vier a morrer de repente junto a ele, contaminará a cabeça do seu nazireado. Por causa disto, ele raspará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia raspará. E no 8º dia trará o sacerdote 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba, à entrada do tabernáculo temporário. Aqui eu não irei entrar nesta parte de sacrifício, até porque é uma parte pagã. Não entra nas verdadeiras escrituras sagradas. Então não entrarei neste ponto. E em seguida vem a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal que era dada apenas aos sacerdotes. Não era uma bênção para todos aqueles filhos de Israel. Não. Essa bênção ela só era dada, só era, vamos dizer assim, consagrada àqueles que realmente faziam votos ao Todo-Poderoso Yah. Observe o que diz. Então falou Yah a Moshe e disse: fala com Arão e a seus filhos, e diga a eles, que assim bendirão aos filhos de Israel. Direi a eles: Yah te abençoe e te guarde, Yah faça resplandecer sua face sobre ti, e te dê vida. Yah levante sua face sobre ti e ponha-te em paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, daqueles que se consagram a mim, e eu os abençoarei. Então aqui temos esta revelação. Yeshua passa a ser Yeshua, por se consagrar, por ele ter feito o voto de Nazir. Por isso que em muitas escrituras, ou seja, em muitas pinturas, pinta-se o rosto de Yeshua, um homem de barbas grandes, de cabelo grande. Ele é visto desta forma, porque assim foi feito. Ele era um Nazir, um homem consagrado ao Todo-Poderoso Yah. Assim teria que ser. Se ele começa uma, vamos dizer assim, uma missão celeste, por onde ele começaria? Pelo o batismo, como é dito? Pela imersão? Não. Começaria se consagrando. E assim ele fez. Se consagra ao Todo-Poderoso Yah. Ele é um Nazir. Agora ele é consagrado. Agora ele recebe o nome do Todo-Poderoso Yah sobre ele. Ungido por um sacerdote. Que sacerdote? Quem era esse sacerdote? Esse é um vídeo que eu farei mais para frente. Justamente o vídeo dos verdadeiros pais de Yeshua. Mas hoje eu não entrarei nesse tema. Mostrarei apenas quem foi Yeshua antes dos milagres. Então ele se consagra ao Todo-Poderoso Yah. És um Nazir. E aqui nós temos 3 pontos a ser pontuado nessa história. O primeiro ponto é: o Nazir, ele tem proibições. E essas proibições são severas na vida dele.
E em todo o tempo, mesmo depois dos milagres, até a sua morte, ele foi um nazir. Nunca quebrou a promessa de um nazir. Aí muitos de vós irão dizer, pera. Como não? Como não quebrou? O nazir tem 3 proibições que são gravíssimas. Se for feito, é quebrado o naziriato. A primeira, ele não pode provar nada que venha da videira. Nem vinho, nem uvas, nem nada. A segunda, ele não pode cortar seu cabelo, nem sua barba, nem nada que esteja sobre a sua cabeça e cabelo. Não pode. A terceira, não pode se aproximar de pessoas mortas. Aí muitos de vós irão dizer, peraí, Yeshua se aproximou de pessoas mortas. Mas aqui temos um enigma. Um enigma que ele é resolvido lá na história de Eleazar, ou seja, na história de Lázaro. Lá nós vemos e entendemos o que é esse mecanismo da morte e da vida. Eu quero mostrar para vós de forma clara o que é isto. Mas para nós entendermos a história, essa história de Yeshua, quem foi esse homem, devemos compreender esse voto que ele faz. E aí, depois deste voto, nós entendemos e observamos nas Escrituras o que é mentira, o que não é verdade e o que é verdade, através desse voto. Pare para pensar agora, se o Mashiach, ou seja, se esse homem consagrado ao Todo-Poderoso Yah, que veio aqui para nos mostrar o caminho a seguir, se ele teria condições de fazer como está descrito, o milagre do vinho. Pare para pensar agora. Um homem consagrado ao Todo-Poderoso Yah, cumpridor da lei do Todo-Poderoso Yah, chegou ao mundo. O primeiro milagre dele foi transformar algo puro em algo impuro. Uau! Como assim, meu irmão? É simples, meus irmãos. Nosso rei fez a uva, o homem fez o vinho. Agora o Filho do Todo-Poderoso Yah, com toda a sua sabedoria, o seu primeiro milagre, ele faz a multiplicação do vinho, transforma aquilo que era puro em algo impuro. Pare para pensar nisso. Reflita nessa situação. Será que foi assim mesmo? Será que houve este milagre? Ou será que isso é coisa de homem? Não, isso não quebra preceitos, não. Então observe o que diz em Levítico, no capítulo 10, no versículo do 8 ao 11, que diz assim: E disse Yah a Moshe, nem tu nem teus filhos contigo beberão vinho nem licor, para que não morrais. É estatuto permanente através de vossas gerações, para que vós façais distinção entre o santo e o contaminado, e entre o puro e o impuro. Veja, meus irmãos, sei que muitos agora irão dizer, não, essa escritura de Levítico, ela diz que é só aqueles que entram no tabernáculo. Aí vem o elo da profanação mais uma vez. O homem querendo fazer a sua vontade em beber vinho. É um elo
que traz impulsividade, traz distúrbios mentais para o ser. Pare para pensar. Observe as escrituras dos profetas. O que o nosso Todo-Poderoso Yah fala nessas escrituras sobre a bebida, sobre o vinho. É claríssimo, ele fala: separar o puro do impuro, o santo do não santo. Aí vem o povo e tenta impor uma história para mais uma vez satisfazer ego humano e descaracterizar o Mashiach, o verdadeiro Mashiach. Por isso eu vos disse, se nós formos parar para analisar toda a história, vamos ver que realmente não era o Mashiach. Não era. Ele não cumpriu aquilo que o Mashiach iria vir cumprir. Não cumpriu. Mas se ele era o Mashiach, então há algo errado na história. E por isso eu estou aqui, para vos mostrar toda a verdade, como eu já vos mostrei em vários outros vídeos neste canal. Sei que é um pouco confuso todas essas histórias que eu revelo para vós. Não pense vós que isso também não foi difícil para mim digerir. Foi muito difícil. Era uma missão para mim árdua. Eu sabia que seria uma missão árdua pelo fato da complexidade desta missão. Pare para pensar. Uma vida toda a escritura descrita aí, e nós vivemos em cima delas, achando que elas eram 100% verdadeiras, achando que elas realmente faziam todo sentido e eram 100% seguras. Mas não. Se não fosse assim, se essas escrituras fossem verdadeiramente seguras de se acreditar, acha que nosso Senhor iria fazer esta promessa que está descrita no livro de Matitiá, ou seja, de Mataniá, de Mateus? Uma escritura que ele diz que no final dos dias, a última promessa dele seria a proclamação do verdadeiro evangelho do reino. Acha que seria assim? Pare para pensar quantos séculos, ou seja, quantos milênios já se passaram desde a sua vinda. Será que as escrituras ficariam intactas e perfeitas da forma que foi transmitida aos discípulos? Lógico que não. São várias mãos pegando ali, cada um colocando o seu desejo dentro delas. Como foi nas escrituras dos judeus, também foi assim. Os desejos babilônicos adentraram dentro das escrituras judaicas. Todos os ritos que são feitos de sacrifícios são ritos babilônicos, adotado pelo Antigo Egito. Ou seja, a Babilônia adota as práticas do Antigo Egito, traz para dentro do povo judeu, e assim eles vivem até hoje nas práticas babilônicas. Mas aí se levantam os verdadeiros profetas, aqueles que dizem: opa, essa lei não é do nosso rei, essa lei não é do Todo-Poderoso Yah. Mas não aceitam dessa forma. Não, ele está falando bobagem. Sacrifique-o, matem-o. E assim foi dito e assim foi feito. E até hoje é feito dessa forma. Quando aparece um que traz uma verdade absoluta, é dito como um louco. Este tem espíritos malignos. Não o escute.
Mas o nosso Senhor nos mostrou alguns sinais. E o Todo-Poderoso Yah também falou sobre os verdadeiros profetas. Quem são eles? Ele diz assim: se um profeta se levantar no meio de vós e lhes dar um sinal dos céus e lhe disser, vamos após outros deuses, não creiais neste profeta. Mas se esse profeta se levantar no meio de vós e lhes ensinar o mesmo caminho que eu estou vos ensinando agora, e dizer, vamos ao Todo-Poderoso Yah e cumpramos sua lei e vivamos em seus caminhos, acredite neste profeta. Porque ele vive realmente nas leis do Todo-Poderoso Yah. E aquele que vive nessas leis, ele não se perde. Não se perde. E por mais que tropece, o Todo-Poderoso Yah o levantará. Porque a sua confiança está em Yah e não nos homens. Este é um verdadeiro profeta, aquele que é cumpridor da lei divina. Assim foi que nosso Senhor veio e mostrou. Ele era o cumpridor da lei? Pare para pensar. Na verdadeira lei do Todo-Poderoso Yah, não matarás, e Yeshua matou? Não. Não cometerás adultério? Cometeu? Não. Não furtarás? Furtou? Não. Adorou o Todo-Poderoso Yah em espírito e em verdade? Sim. Ou seja, ele cumpriu todas as leis, desde a sua juventude, desde os primeiros aprendizados, ele cumpriu. E agora, depois de grande, já consagrado ao Todo-Poderoso Yah, imergido em água, purificado, santificado, o seu primeiro milagre é fazer o vinho. Pare para pensar nisso. Aquilo que o Todo-Poderoso Yah disse, que separe o puro do impuro. Agora nosso Senhor traz a impureza para dentro do ser. Transforma aquilo que era puro em impuro. Não é o Mashiach. Não é. Mas isso nunca aconteceu. Isso não é verdade. Ele mesmo disse, subam a essa festa, mas eu não subirei. Porque eu não vim para festejar. Não vim. Vim para pôr o pecado contra a parede. Vim para acusar os pecadores, para que se arrependam de seus erros, para que voltem aos caminhos de Todo-Poderoso Yah. Assim como todos os profetas que vieram nessa terra também falaram as mesmas coisas que ele falou. E por isso ele disse, não vim abrogar a lei nem os profetas, mas sim cumpri-la. Observe isso. Hoje não, hoje estamos vivendo na graça, hoje estamos vivendo na graça. Que graça é essa? Como assim? Que graça é essa? Recebemos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos mais fazer mais nada. Já estamos todos perdoados. O nome nos salvará. Acreditem no nome. Yeshua, Jesus, Yahusha. Achas que um nome salvará? Será que é assim? Puxa, que maravilha. Não precisaria do novo, do verdadeiro evangelho. Não precisaria de nenhum testemunho. Não precisaria de nem nada disso. Basta botar lá na escritura o nome do Todo-Poderoso Yah. Pronto. O nome de Deus. Pronto. O nome do Filho dele. Pronto. Está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo. Não precisa fazer mais. Eu não preciso me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso mais andar no caminho de luz. Eu não preciso de nada disso. Está todo mundo salvo. Só quem vai ser condenado é o capeta. Mas espera aí. O que foi que esse ser fez para que ele seja condenado? Vocês já pararam para pensar nisso? O que foi que Satã, o ser contrário, o adversário do Todo-Poderoso Yah, fez para que ele seja condenado?
Não foi desobedecer às ordens do Todo-Poderoso Yah? Foi. E por isso ele foi condenado. Quando nosso Senhor vem, ele só veio para nos mostrar o caminho e nos ensinar em sua morte que a vida era eterna. Esse foi o único significado da morte de nosso Senhor. Ele morreu em nossos pecados e não por nossos pecados. É totalmente diferente. É um ponto de vista totalmente diferente. A escritura verdadeira é essa. Morreu em nossos pecados, porque pecamos contra Ele, e não por nossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ou seja, aquele que anda em seu caminho, cumpre seus ensinamentos, esse anda na verdade, e esse terá a vida eterna. Mas aquele que não cumpre seus ensinamentos, e não faz o que Ele mandou fazer, como terá a vida eterna? Apenas por acreditar em um nome? O nome não vos salvará. Não tem poder para isso. Para que eu seja salvo, tenho que ser cumpridor da lei divina. Cumprir os ensinamentos de nosso Senhor. Viver o que Ele viveu. Para que eu tenha oportunidade, para que eu seja justificado dos meus erros. Porque se eu permaneço no pecado, como eu me salvarei? Não, é impossível viver na lei. Não, não é. É fácil. Como ele diz, é um jugo leve. Quando eu vivo na lei, eu sou livre. Quando eu vivo no pecado, eu sou prisioneiro do pecado. Não sou livre. E como ele disse, quem cumpre as minhas palavras e vive os mandamentos de meu Pai será verdadeiramente livre dos pecados. E conhecereis a verdade vos libertará. Ela não lhe acorrenta. Por que ela não me acorrenta? Porque eu não preciso estar aprisionado a templos pagãos. Não preciso. Entra no leito do teu quarto e ora em secreto. Que aquele que te ver em secreto te recompensará em público. Fazei entregar o dízimo verdadeiro ao Todo-Poderoso Yah. Que dízimo é esse, meu irmão? Observe os órfãos, observe os necessitados, observe as viúvas. Quando a casa do Todo-Poderoso Yah foi construída, ela foi construída para isso. Para que os homens e as mulheres que necessitassem de ajuda tivessem aonde chegar e ser servido. Por isso ele dizia, não deixe que falte mantimentos em minha casa, para que a minha casa seja uma casa de oração e uma casa de apoio aos necessitados. Foi para isso. Mas como entender desta forma hoje? Com toda essa prostituição dentro das igrejas. Vendendo algo que eles mesmos não conseguem ter. Pastoram apenas eles mesmos. É só o que eles fazem. É apenas para a vida deles. Não observam mais aquilo que era para ser observado. E esse é o elo de santidade que nosso Senhor traz novamente para dentro daquele povo que vivia uma escravidão de uma religião da qual hoje, infelizmente, retorna aos púlpitos de todas essas igrejas. Uma escravidão da qual nosso Senhor já vos tinha nos liberto. Mas eu volto a me acorrentar nessas coisas. Acreditar em falsos deuses, em falsos sacrifícios. E esqueço do Criador dos céus e da terra,
que me maravilhou, me deu a vida em abundância. Observe, olhe para a natureza, como é bela e perfeita. Mas o homem não, ele quer essas correntes, as correntes do mundo pagão. Como disse nosso rei, aquele povo, já que vocês querem um rei sobre vós, que assim seja. Ou seja, tiramos o verdadeiro rei de cima de nós e colocamos aqueles seres que vêm para nos escravizar, para nos acorrentar, para nos prender em doutrinas das quais eles criaram. Mas isso foi alertado pelo nosso rei. Então hoje, meus irmãos, vós estão conhecendo vamos dizer assim, uma personalidade totalmente diferente de nosso Senhor, do nosso Mashiach. Um homem que foi um nazir desde o início de seu caminhar. Depois se imerge em água. E começa o seu primeiro, vamos dizer assim, caminhar. E aí muitos irão dizer, tudo bem, então o vinho se passou. E agora nós temos o elo da morte. Espera aí. A morte quebraria o elo do Nazir, porque assim está escrito no voto de Nazir. E aqui nosso Senhor nos ensina mais uma vez essa separação do que é morte e do que é dormir. Como assim, meu irmão? São 3 estágios que nós temos antes, vamos dizer assim, antes da vida espiritual. Eu não quero me alongar muito, porque o vídeo vai ficar muito longo se eu entrar em detalhes dessa história. Mas aqui eu trarei apenas uma explicação mais simples. Se vós quiserem, ou depois eu posso fazer um vídeo a respeito deste elo de separação, mas aqui é importante eu mostrar para vós, para que vós entendam o que foi isso. Quando a gente observa nas escrituras que estão aí, que nosso Senhor vai até uma casa da jovem que é filha de Iair, que é conhecido como Jairo, quando ele vai até ela estava enferma. Observe isso. O pai vai até ele e diz, meu senhor, vem até mim porque a minha filha está gravemente enferma. Ela ainda não estava morta. Observe isso. E ele vai até o pai e até a menina. Só que quando ele vai chegar perto da menina, chega o povo que estava lá e diz para Jairo, para Iair, que a filha dele já tinha morrido. Tinha acabado de falecer, ou seja, morreu, a menina morreu. Mas era o mesmo dia. Yeshua estava por ali, perto dele ali. Então, o mesmo dia ele vai e no mesmo dia ele volta e nesse mesmo dia a menina morre. Certo? Observe isso. E agora o mais, vamos dizer assim, o mais importante de toda essa história. Quando ele recebe essa notícia, nosso Senhor diz assim, a menina não está morta. Isso aqui é importante. Antes dorme. Certo? Antes dorme. Esse elo do dormir e da morte tem uma separação. Por isso não há contaminação neste ato de nosso Senhor ir até essa menina. Então ele ressuscita aquela menina, que aos nossos olhos ela já estava morta. Mas em seguida, nós vamos ter um ensinamento ainda mais profundo, que é na morte de Eleazar, conhecido como Lázaro. Na morte de Eleazar, ela é diferente. Ela é bem diferente do que foi na morte da menina.
Observe o que diz o apóstolo na história de Eleazar. Eu acho que vós já conhece um pouco, né? Já bem mais fácil de entender essa história de Lázaro. Mas quando o apóstolo escreve ali, ele deixa bem claro o rito, ou seja, o que aconteceu. Só que como os eventos são muito próximos e a palavra é muito dita ali rápido, num texto curto, você acredita que os tempos são curtos também. São tempos que são falados ao mesmo tempo. Mas não. E eu vou trazer o texto aqui para que vós entendam. Observe o que diz no texto de João, capítulo 11. E certo homem chamado Lázaro, da aldeia de Betânia, irmão de Mariã e de Marta, jazia enfermo. Esta Mariã foi a que ungiu os pés de Jesus com perfume e os secou com seu cabelo. E tinha seu irmão Lázaro enfermo. Mandaram, pois, suas duas irmãs dizer a Jesus: Senhor nosso, eis que quem tu amas jaz enfermo. Mas Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por causa dela. E Jesus amava a Marta, a Mariã e a Lázaro. E ao escutar que Lázaro estava enfermo, permaneceu 2 dias a mais no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vinde, voltemos para a Judéia. E seus discípulos lhe disseram: Mestre nosso, ainda poucos judeus procuravam te apedrejar, e tu retornarás para lá? Jesus lhes disse: Não tem 12 horas o dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nela não há luz. Quando Jesus disse estas coisas, em seguida lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então lhe disseram seus discípulos: Se dorme, se recuperará nosso Senhor. Mas Jesus dizia isto para se referir à morte de Lázaro. E eles pensavam que ele lhes falava do dormir na cama. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu. E me alegro por vossa causa, por não estar presente para que creiais. Mas agora vamos para lá. Tomé, chamado Gêmeo, disse aos discípulos, seus companheiros: Também vamos nós, para que morramos juntamente com ele. E aqui nós temos que observar esse ponto que eu já vos tinha lhes dito anteriormente. Observe que aqui há uma separação de dias. Do caso da menina, que não havia essa separação. Observe que Nosso Senhor fica alguns dias a mais neste local após receber essa notícia que Eleazar, ou seja, que Lázaro estava enfermo. E quando ele fala para os discípulos que Lázaro dormia, o texto é claríssimo, que Lázaro já tinha morrido. Mas, para eles que não entendiam isso, achavam que ele estava dormindo, se referia em cama. Veja que o texto ele está muito próximo da explicação que é dada para o texto. E depois, Nosso Senhor diz: Lázaro morreu. Pare para pensar agora. Se houvesse apenas um estágio, se houvesse apenas o dormir, o porquê deste Lázaro morreu? Se estava dormindo, permaneça dormindo. Agora, por que ele usa a expressão Lázaro morreu? Por quê? Morreu? Lázaro morreu, mas não estava dormindo? E aí vem o nosso entender, e é dado o nosso entender hoje, de uma forma totalmente diferente. E aqui eu quero mostrar para vós
esses 3 estágios que acontecem conosco após a morte. Ou seja, neste laço de vida, morte e vida. Existe esse primeiro estágio, que é o dormir. Antes, dorme. O que é isso? Quando nós morremos, quando nós paramos de respirar, que cessa o nosso, vamos dizer assim, o nosso fôlego de vida neste mundo, é necessário o deslace da matéria para que o espírito se, vamos dizer assim, caminhe fora do corpo. E esse deslace é necessário 3 dias para que o corpo, ou seja, para que o espírito ou a alma se desprenda do corpo carnal. E esse aqui é o período do dormir. A morte acontece após o 3º dia, que é o acordar no mundo espiritual. E vem o 3º estágio, que é a vida no mundo espiritual. Por isso, nosso Senhor, quando ele é questionado por os fariseus e saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, ele é muito claro em dizer para os que estavam ali: o Todo-Poderoso Yah não é Deus de mortos, e sim de vivos. Por isso vós estão muito errados. Porque vós não ouviram ele dizer da sarça para Moshe: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele, pois, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olhe a grandeza desse ensinamento. Não, quando morremos estamos todos dormindo, estamos todos esperando o juízo final. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou? Foi ou não foi? Acho que não. Mas esse ensinamento ele é profundo. E aqui há uma separação do Mashiach, do verdadeiro Mashiach, pois ele conhece essas coisas ocultas que nós não conhecíamos. E hoje, mais uma vez, ele nos revela toda esta verdade. Então ele mostra que há um estágio. E aqui há um problema muito sério. Esse desprendimento do corpo, essa necessidade dos 3 dias do corpo para que o espírito se desprenda, ou seja, a alma se desprenda. Depois eu farei um vídeo para vós ainda mais profundo sobre isso e o que é alma e espírito. Eu farei isso para que fique claro. Mas há um estágio aqui. Antes dorme, deslace do corpo. Não é igual o filme do Gort que bate, o espírito já sai andando, sai correndo atrás. Não tem nada a ver. Não existe isso. Não acontece, não é stand-up, é pupim. Não, não é assim. O que acontece é um deslace, devagar. 3º dia. Por isso ele diz, assim como Jonas, eu estarei no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Desceu as mansões dos mortos, foi lá no inferno, pegou não sei quem, depois subiu. Nada a ver. Nunca existiu essa história. O que ele está dizendo é que ele ficaria igual Jonas, numa sepultura. Quando a história de Jonas é contada para nós, achamos que Jonas ficou dentro de uma barriga de um peixe, e dentro dessa barriga desse peixe ele estava ali, ficou ali, e depois de 3 dias o peixe vomitou ele. Não é simples, é só olhar a escritura. Jonas estava morto dentro do peixe. Quando o peixe vomita ele está morto. E como é que Jonas nasceu novamente? Aí temos que entrar naquele ensinamento que nosso Senhor
deu para Nakadima. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. E o que nasce da carne é carne. Por isso, vós é necessário nascer de novo. Se eu não entendo esse mecanismo, infelizmente, meus irmãos, não vou compreender nada do elo espiritual. E foi isso que Nosso Senhor nos mostrou desde o princípio, desde toda a história dele. E os apóstolos, eles foram muito, pelo fato da orientação, eles deixaram a Escritura sem lacuna, para que eu venha interpretar da minha forma que eu quero. Não, elas são claras e elas desmontam toda essa narrativa. É só ler, prestar atenção nas Escrituras. E na história de Lázaro, eu vou ver o Nazir do qual eu estou vos falando. Como, meu irmão? Observe quando ele vai até a Marta e Miriam, que estão lá. Que ele chega lá. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele entra no sepulcro? Ele adentra lá? Não. Por quê? Por que a menina, ele foi até lá e ele traz ela de volta na vida? Porque a menina não estava morta. Ela não tinha morrido. Apenas dormia. O deslace do corpo. Mas no caso de Lázaro era diferente. Lázaro já tinha morrido. E por isso ele diz, para que ele creias. Porque Lázaro já tinha visto o mundo espiritual. E agora ele iria crer. Quem era o Mashiach? Que Nosso Senhor era o Mashiach verdadeiro. E ele fica de fora do sepulcro. E chama o Lázaro de fora. E não entra. Não entra por quê? Por que ele não foi lá dentro e trouxe Lázaro, como ele fez com a menina? Para que não se contaminasse. Para não se contaminar. Por isso, ele não entra no sepulcro. E aí eu vejo o Nazir. E aí eu vejo realmente aquilo que eu estou vos falando. E essa, meu irmão, é a vida anterior ao que conhecemos. Esse é um Mashiach verdadeiro. Esse realmente é o Mashiach. Por quê? Porque cumpre todas as mitzvot, ou seja, cumpre todos os mandamentos, todas as leis. As verdadeiras leis. Não leis de homens. As leis do Todo-Poderoso Yah. E se nós queremos andar da forma que ele andou, para que sejamos justificados, temos que cumprir da mesma forma que ele falou. Mas se não fizermos dessa forma, infelizmente, vamos acreditar em falsas doutrinas de homens. Vamos estar sendo levados, como diz o profeta, como escumas do mar. Para onde o vento nos soprar, é para onde nós vamos. Mas se vamos ser firmados na lei de nosso Rei, nos ensinamentos de nosso Mashiach, devemos andar como ele andou, cumprir como ele cumpriu as leis de Todo-Poderoso Yah. O verdadeiro adorador, o adorador em espírito e em verdade é esse. É aquele que cumpre a lei, mesmo não tendo ninguém olhando para ele. Mas ele sabe que em secreto, aquele olha por ele e vê cada passo que ele dá. Por isso, temos que ser verdadeiros em nossas palavras, sermos verdadeiros em nossos caminhar. Meus irmãos e minhas irmãs, espero ter esclarecido um pouco mais de quem é nosso Senhor, quem foi nosso Senhor verdadeiramente. Espero ter colaborado com o vosso entendimento. Não vou entrar, nosso
Nosso Senhor tem uma história riquíssima, muitos detalhes. Como disse Iaian, conhecido como João, se formos falar sobre isso, não restará palavras nem livros para descrever todas as coisas que ele fez. Então, o que eu faço aqui é apenas um resumo da verdade e espero estar sempre colaborando convosco para que vós entendam que não tem, vamos dizer assim, único canal, a única forma de nós vivermos verdadeiramente na verdade é vivendo ela. Não adianta decorar a Bíblia, não adianta você dizer que você é santo se você não anda nos caminhos. Não adianta, não vai adiantar de nada isso. Ah, estamos salvos porque, como eu já vos disse, não vai adiantar de nada. Eu sei o nome, não adianta de nada. Se as minhas obras, elas não são dignas de arrependimento, esqueça. Ah, mas a gente não somos justificados pelas obras, então tu é justificado por quê? Pela tua fé? Então me mostra a tua fé sem obras. Como disse Tiago, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque pelos seus frutos os conhecereis. Se não são pelos nossos frutos, seremos reconhecidos por quê? Pare para pensar. O livro da vida e o livro da morte são escritos. Ambos são escritos. O livro da vida, escrito por nosso Senhor, e o livro da morte, escrito por Satã. E esperamos nós que no dia de nosso juízo, que está próximo, ou seja, que na hora de nosso juízo, porque o dia já se passou, estamos vivendo a hora do juízo, que no dia desse juízo, o nosso livro da vida esteja pelo menos uma linha escrita. Porque essa linha justificará todo o livro da morte. Mas para que eu tenha uma linha apenas escrita no livro da vida, devo fazer as obras e praticá-las de forma contínua, diária. Viver a lei verdadeiramente, não apenas de palavras. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o fim deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah com todo o vosso coração, com todo o vosso ser, de todo o vosso entendimento, com toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegado a hora de vosso juízo. E que assim seja. So